Imagina você entrar num hospital e nunca mais sair. Não porque você morreu, mas porque simplesmente te esqueceram lá. Tipo um objeto no fundo da gaveta da avó, junto com remédios vencidos e moedas de 1 centavo. Mas, no caso, o objeto era uma pessoa, às vezes centenas delas, respirando, envelhecendo, esperando, e o hospital continuava funcionando, recebendo verbas, trocando plantão, servindo café requentado às 3 da manhã. A única coisa que ele não fazia era dar alta. Parece roteiro ruim de série médica com nota baixa no Rotten Tomatoes, mas aconteceu. Num cantinho charmoso da Europa onde burocracia, negligência e um leve toque de "isso não é problema meu" se encontraram para fazer história. História que ninguém quer contar, diga-se de passagem, porque tem cheiro de mofo e vergonha institucional. Estamos falando de hospitais onde pacientes foram internados por avaliação breve e ficaram. 1 mês virou 1 ano. 1 ano virou década. O prontuário, aquele papel bonito que diz "em observação por 72 horas", virou um memorial impresso do abandono. Literalmente. Em alguns casos, os familiares morreram antes dos pacientes saírem. Em outros, ninguém avisou que eles ainda estavam lá. Tem um caso específico, relatado nos arquivos do Memorial Human Rights Center, onde o hospital psiquiátrico não registrava altas médicas há mais de 10 anos. 10 anos de entradas sem saídas. E antes que você pense em ficção, não. Isso tá documentado. Em russo, inclusive. O que torna tudo ainda mais assustador, porque até a gramática parece cúmplice. Agora, você pode estar pensando: como isso passou despercebido por tanto tempo? Bom, pergunta interessante. Vamos responder com outra. Quando foi a última vez que você checou se alguém realmente saiu de algum lugar e não só sumiu? A verdade é que ninguém realmente liga. O sistema de saúde em alguns lugares é como uma geladeira pública. Você coloca comida dentro e espera que alguém resolva o que fazer depois. O problema é quando a comida tem nome, CPF e batimentos cardíacos. Mas isso, aparentemente, era detalhe demais. Os profissionais que viam esses pacientes todos os dias acabaram anestesiados. Afinal, depois de ver uma injustiça por 1000 dias seguidos, ela para de parecer injusta e vira rotina. O tipo de rotina que você não questiona para não precisar tomar responsabilidade. Ele tá aí faz tempo? Tá sim. Mas era para ter saído? Ah, não sei. Isso é, com o setor tal? E assim seguimos, com um empurrão coletivo pro abismo da indiferença. O hospital não era assombrado. Era assombrador. Porque o que assusta mesmo não são as luzes piscando ou os corredores vazios. É a presença constante do abandono, vestindo jaleco e fingindo que tá tudo certo. A burocracia virou uma forma de contenção. E o silêncio, parte do tratamento. Então, da próxima vez que você pensar que tá sendo ignorado no grupo do WhatsApp, lembra. Tem gente que foi ignorada por décadas, com direito à refeição institucional e medicação vencida. E ninguém pediu desculpas, mas não se preocupe, isso não acontece mais, exceto quando acontece. E é aí que a coisa começa a feder. Porque o esquecimento, por mais absurdo que pareça, ainda é confortável.
é um erro passivo, um OPS institucional. Mas e quando a ausência de registros deixa de ser distração e vira método? Quando não é que esqueceram, é que nunca pretenderam lembrar? Em alguns desses hospitais, especialmente os psiquiátricos, existiam alas inteiras onde ninguém tinha nome completo, só apelido ou número. Pacientes entravam com identidade e saíam com nada, basicamente. Isso quando saíam. A entrada era com assinatura. A permanência era automática. E o silêncio? O silêncio era garantido. Em um hospital da Polônia rural, nos anos 80, que nem aparece mais no Google Maps, havia uma ala chamada, ironicamente, de setor de estabilização. Era o nome mais sutil que conseguiram inventar para esconder o fato de que as pessoas ali dentro não recebiam visitas, não tinham um prontuário atualizado há 6 anos, e a equipe rotativa fingia que estavam só dormindo mais do que o normal. Um jornalista, Witold Szabłowski, visitou a região décadas depois e ouviu o mesmo relato de vários ex-funcionários. A gente só fazia o básico: medicação, comida, troca de lençol. Não era nossa função perguntar por que ainda estavam lá. Ah, sim, a desculpa favorita da humanidade: não era minha função. Essa frase já foi responsável por guerras, desastres, pandemias e agora, hospitais onde pessoas eram deixadas num estado perpétuo de suspensão existencial. Acordavam, comiam, olhavam à janela, dormiam. Ninguém dizia nada. Ninguém explicava nada. E quanto mais o tempo passava, menos se lembrava por que elas estavam ali. Tem um caso que ficou conhecido como Paciente 340B, um homem internado com 27 anos por uma crise de agitação. Palavra genérica o suficiente para incluir qualquer coisa, de insônia a revolta justificada. 25 anos depois, ele ainda estava na mesma cama. Sabia seu nome. Sabia a cidade onde nasceu, lembrava da música preferida. Mas ninguém mais lembrava dele. O mais irônico, o hospital tinha arquivos físicos dele, empilhados num porão alagado. Literalmente, a história inteira da vida de uma pessoa boiando entre fungos e ratoeiras. E aqui entra a cereja podre no bolo. Muitos desses pacientes não estavam doentes, não no sentido clínico. Estavam indesejados, filhos problemáticos, vítimas de abuso que denunciaram o agressor errado, mulheres consideradas histéricas por ter opinião própria. Alguns estavam lá para esfriar a cabeça e foram esquecidos até o cérebro congelar por inércia. Porque se tem uma coisa que um sistema adora fazer, é transformar pessoas em papel. E depois fingir que o papel se perdeu. E você talvez pense: ah, mas era outro tempo, né? Sim, um tempo com menos câmeras, menos redes sociais, menos denúncias, mas o mesmo velho instinto humano de varrer para debaixo do tapete tudo que exige compaixão. Porque compaixão custa caro, demora, dói. É muito mais fácil chamar de caso isolado e seguir em frente. Esses pacientes viraram paisagem. Parte do inventário do hospital. Igual a maca quebrada do corredor. Estavam lá, sim, mas não eram mais alguém. E quando uma pessoa deixa de ser alguém, ela vira coisa. E quando vira coisa, qualquer um pode deixar de cuidar. Afinal, ninguém tem
Culpa se a cadeira já estava quebrada quando você chegou, né? Talvez o mais assustador disso tudo seja o fato de que, quanto mais você lê sobre esses casos, mais percebe que o absurdo não tá nos detalhes. Tá na normalidade. Isso não era segredo. Não era conspiração. Era só o jeito como funcionava. E ainda funciona disfarçado de formulário. Você não precisa de uma cela para desaparecer alguém. Só precisa de um sistema que pareça legítimo, com carimbo, assinatura e gente suficiente dizendo "não é comigo". E então, puf, sumiu. Ainda tá ali, mas já era, invisível. E ninguém vai procurar por alguém que o próprio Estado não reconhece mais como pessoa. Então, na próxima vez que um sistema parecer eficiente demais, lembre que ele também pode ser eficiente no esquecimento. E que tem gente por aí, viva, funcional, consciente, só que condenada a viver onde ninguém olha, onde ninguém pergunta, onde a luz nunca acende direito e onde tudo que você é cabe num número escrito à caneta num fichário que ninguém lê. E o mais triste, nem é uma história inédita. É só uma entre milhares que ninguém se dá ao trabalho de lembrar. Porque lembrar dói. E esquecer é mais confortável. Até ser com você. Até aqui você pode ter pensado: beleza, mas os funcionários sabiam disso tudo e ficaram quietos? Ah, meu doce verão da ingenuidade! Claro que sabiam! Ninguém passa 12 horas por dia num lugar onde gente some dentro de lençóis e acha isso normal, sem no mínimo um leve incômodo moral batendo na porta. Só que, sabe como é? Essa porta estava trancada e os poucos que bateram foram convidados a sair, discretamente, claro, com uma carta de recomendação e um lembrete implícito de que falar demais pode ser pouco saudável para a carreira. Muitos desses hospitais, especialmente em países com histórico de regimes autoritários ou transições democráticas capengas, o silêncio institucional não é só cultural. Ele é estrutural, é parte do mobiliário. Vem junto com a maca e o estetoscópio e tem um preço: o da consciência coletiva embalada a vácuo. Tem relato de enfermeira na Romênia, publicado anonimamente num fórum médico europeu, que dizia: a gente sabia que tinha pacientes ali há mais tempo do que devia. Mas o que eu ia fazer? Denunciar para o mesmo sistema que contratou o diretor? Ser transferida para onde? Uma ala pior? O nome dela não aparece, porque ela teve que mudar de cidade e de profissão. Hoje vende bolos e dorme melhor. E o mais doido, não eram todos monstros, nem vilões de novela. Eram pessoas comuns. Médicos, técnicos, faxineiros. Gente que começou achando que ia fazer a diferença e terminou cronometrando a vida até a aposentadoria, com um crachá no peito e um peso no estômago. Porque o hospital também adoece quem trabalha nele, só que de outra forma. Lenta, sem febre, sem diagnóstico. Uma erosão da empatia em pequenas doses. Havia reuniões, sim, e memorandos, do tipo que não dizem nada claramente, mas deixam tudo subentendido. Evitar expor situações delicadas. Manter discrição sobre rotinas internas. Preservar a imagem da instituição. E todo mundo entendia o que isso queria dizer. Era como uma cartilha do medo, com vocabulário técnico e sorrisos forçados. Teve um caso na Hungria,
em que um psiquiatra tentou abrir uma investigação interna sobre pacientes mantidos sem laudo atualizado. Resultado? Foi rebaixado, trocado de setor e passou os 2 anos seguintes lidando com documentação. Ou seja, enterrado em papel, longe dos olhos, longe dos pacientes e, mais importante, longe das perguntas. E é aqui que entra o mais perverso. Quando todo mundo sabe que algo está errado, mas ninguém fala, o silêncio vira regra, não uma exceção. Ele se instala como um software de fundo. Você já nem percebe que está rodando. E aí, um dia, você está ali, servindo sopa para uma mulher que entrou com 31 e está com 59, sem um único visitante em 28 anos, e você só pensa, hoje tem plantão dobrado. O termo técnico é normalização do absurdo. Uma síndrome social, onde o inacreditável vira cotidiano. A ala dos esquecidos vira o pessoal do fundo. A medicação genérica vira calmante padrão. E o silêncio entre os plantões é preenchido com pequenas piadas cínicas que todo mundo finge que não está contando para não chorar. E se alguém quebrava esse ciclo? Se ousava perguntar em voz alta. Mas ele ainda está internado por quê? O olhar que recebia de volta era sempre o mesmo. Um aviso, sutil, quase educado, do tipo que diz: você quer mesmo esse problema para sua vida? Porque ali, quem perguntava demais não recebia resposta. Recebia transferência ou esquecimento. O sistema não gritava, ele murmurava, com documentos timbrados e frases como procedimento padrão. E assim, os funcionários, essas figuras ambíguas, entre o cúmplice e o impotente, continuavam ali, cumprindo ordens, contando medicações, fazendo cara de paisagem enquanto alimentavam pessoas que nem sabiam mais se era dia ou noite. E quando o alarme de incêndio tocava por engano, o que, aliás, era comum, ninguém corria, porque já não havia mais nada a salvar. Só paredes mofadas, camas ocupadas e memórias que ninguém queria lembrar. Então, não. Eles não estavam cegos, nem surdos, nem burramente obedientes. Eles só estavam cansados. O tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do espírito. O tipo de cansaço que te faz aceitar o inaceitável. Porque o contrário exige coragem. E coragem, nesse tipo de lugar, é uma doença altamente contagiosa. Felizmente, o hospital era equipado para lidar com isso também. Até aqui, o enredo já parece um pesadelo burocrático. Mas segura firme, porque agora a gente entra no nível caricatura distópica com orçamento público. Porque mesmo com alas caindo aos pedaços, prontuários com teia de aranha e pacientes que viraram item decorativo, o hospital continuava. Heitor, vejam só, recebendo verba. E não era pouca. Tinha linha no orçamento do governo, tinha repasse anual, tinha papelada bonita com palavras como reforma estrutural e adequação sanitária. Só não tinha, veja bem, nenhuma mudança real. O prédio por fora exibia faixas de "em obras" por tanto tempo que elas já pareciam parte da arquitetura. Lá dentro, os mesmos canos vazando, os mesmos colchões que pareciam ter lutado na Primeira Guerra, e a mesma lâmpada do corredor que piscava num ritmo que faria qualquer um confessar crimes que não cometeu. Agora, você deve estar pensando: alguém deve ter auditado isso, né?
Que fofo, que esperança vibrante a sua. Mas não, porque no mundo mágico da prestação de contas pública, tudo estava nos conformes. Tinha nota fiscal, tinha registro de entrega de materiais, tinha até fotos. Sempre do mesmo canto pintado, sob o mesmo ângulo milagroso que escondia o resto do prédio caindo aos pedaços atrás. E tem mais. Em um relatório investigativo na Romênia pós-Ceausescu, encontrou-se o seguinte detalhe saboroso. A ala psiquiátrica de um dos maiores hospitais de Bucareste recebeu verba para construção de uma nova ala moderna, com quartos humanizados, iluminação natural e espaço para atividades terapêuticas. Maravilha, né? Acontece que essa ala foi construída no papel. Literalmente, existia em planta, em projeto, em discurso, só não existia fisicamente. O que existia era um depósito improvisado onde antes ficava o necrotério, que virou alojamento emergencial, sem ventilação, com 3 pacientes por maca. Isso quando tinha maca. E, curiosamente, o que mais incomodava o sistema nem eram os pacientes abandonados. Era a possibilidade de alguém entrar com uma câmera. Jornalistas eram recebidos com um cafezinho, sorriso forçado e visitas guiadas por corredores recém-pintados. Geralmente, horas antes da visita. O resto do prédio era trancado. Literalmente. Grades, cadeados, acesso restrito. Diziam que era por segurança. Claro, segurança de quem, né? Num relatório do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura, consta a seguinte pérola institucional. As alas visitadas apresentaram um grau de deterioração estrutural incompatível com a dignidade humana. Tradução: parecia um lugar onde você jogaria lixo tóxico, não seres humanos. E o mais bonito é que esse relatório foi recebido pelo governo com a tradicional resposta: estamos tomando providências. Spoiler, não tomaram. E aí vem o detalhe final, aquele que deixa o gosto de ferrugem na boca. Os recursos desviados muitas vezes vinham de verbas emergenciais. Fundos internacionais, doações, programas de recuperação social. O tipo de dinheiro que deveria salvar vidas e que foi usado para encobrir o rastro de vidas enterradas vivas em paredes emboloradas. Teve até uma situação em que a reforma, feita com verba da União Europeia, resultou em uma ala nova, com camas novas e equipamentos ainda no plástico. Trancada, sim, porque não havia equipe contratada para operar a ala. Então, ela ficou ali, intocada, enquanto, nos fundos do hospital, 3 pacientes dividiam um colchão rasgado, cobertos com lençóis doados por alguma igreja em 1993. É como se o próprio prédio fosse cúmplice. Um cúmplice antigo, cansado, mas obediente. Guardava seus segredos com paredes espessas, portas emperradas e uma acústica perfeita para ignorar gritos. E ele aprendeu a sorrir para fora, porque isso garantiu sua sobrevivência. Afinal, fachada, bonita, é tudo que se precisa para continuar recebendo dinheiro. E continuando a deixar pessoas apodrecerem dentro, em paz. Quer dizer, em silêncio. Então sim, teve verba, teve promessa, teve projeto, só não teve reforma. Pelo menos não no que importava. Não na forma como se via os pacientes. Não na forma como se encarava o abandono. O único lugar que de fato passou por reforma foi a narrativa. Essa sim, foi pintada, lustrada, fotografada e publicada em todos os relatórios públicos.
Mas, para quem estava ali dentro, esperando o prometido amanhã melhor, não veio. Nunca veio. Porque, diferente dos boletins, da papelada e das propagandas institucionais, eles não eram prioridade. Eram problema. E problema, como se sabe, se esconde. Se tranca. Se empurra para o fim do corredor. Ou, se possível, se esquece. E então, a gente chega ao fim do corredor. Literalmente. Porque depois de tantas camadas de descaso, má fé e arquitetura de negação, resta uma pergunta final. Aquela que fica ecoando mesmo depois que o vídeo termina. Quem exatamente lembra dessas pessoas? Spoiler: quase ninguém. A memória coletiva é seletiva. A gente lembra do que dá para empacotar em post de rede social, do que vira filme com trilha épica ou do que rende manchete com foto em alta resolução. Mas gente esquecida por instituições públicas em corredores de hospital sem luz. Não tem campanha de marketing. Não vira trending topic. No máximo, vira estatística. E isso quando alguém tem a decência de contar. Teve um caso particularmente incômodo na Lituânia, onde um grupo de ativistas resolveu investigar pacientes abandonados em instituições que teoricamente haviam sido desativadas. Sabe o que eles encontraram? Pessoas vivas dentro dos prédios, sozinhas, sem atendimento, sem registro. Algumas comendo doações que eram jogadas por debaixo da porta. Outras, literalmente, escondidas em quartos com cadeados abertos por dentro, porque preferiam o enclausuramento à exposição. Isso aconteceu em 2011, não 1911, 2011. O mesmo ano em que lançaram o iPhone 4S. Se você quiser comparar o avanço tecnológico com o retrocesso moral. Os ativistas, claro, denunciaram e, claro, foram ignorados. A imprensa local publicou uma matéria curta. Ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado. E o prédio continua em pé. Um dos moradores, que preferia ser chamado só de Tadas, disse: "A gente é tipo mobília. Um dia alguém vai lembrar que precisa jogar fora." E aí eu te pergunto, com todo o veneno possível, que tipo de sociedade produz esse nível de resignação? Que tipo de mundo permite que alguém internalize ser lixo como mecanismo de sobrevivência? E tem mais. Uma das formas mais eficientes de apagar essas histórias é apagar quem tenta contá-las. Porque sempre tem alguém tentando. Uma enfermeira que manda uma carta anônima. Um jornalista que entra com câmera escondida. Um ex-paciente que resolve falar. E o sistema, com toda sua delicadeza soviética, age rápido, deslegitima, desqualifica, silencia. Sempre com luvas, sempre com protocolo. Em 2002, a revista médica Lancet publicou uma investigação sobre instituições de longa permanência. Na Moldávia, dizia com todas as letras que certos hospitais mantinham pacientes em condições pré-medievais. O artigo saiu em inglês, ganhou repercussão e depois sumiu. Não da internet, da versão impressa da revista distribuída na região. Algumas cópias chegaram com páginas arrancadas. Outras, com o texto substituído por um anúncio de suplementos alimentares. Quando questionada, a editora da versão local respondeu: "Acreditamos que esse conteúdo poderia gerar interpretações erradas." Sim, porque mostrar a realidade como ela é, aparentemente,
é uma ameaça maior do que deixá-la continuar existindo. Olha, não adianta vir com aquela esperança irritante de "mas agora as coisas são diferentes". Não são. Só estão mais limpas por fora e mais discretas. O esquecimento hoje é digital. Os prontuários sumiram? Sim. Agora estão em nuvem. Que maravilha! Um apagamento à prova de fogo. E a indiferença continua a mesma, só que com Wi-Fi. A verdade é que ninguém quer lidar com o peso de quem foi deixado para trás, porque reconhecer esses erros exigiria, bem, agir. E agir dá trabalho. Envolve custo, culpa, mudança de postura. E quem é que quer arcar com tudo isso, se pode simplesmente virar o rosto, fechar a aba, mudar de canal? No fim das contas, lembrar dos esquecidos não dá lucro, não dá like, dá incômodo, dá raiva, dá aquele nó na garganta que a gente prefere fingir que é refluxo. Mas talvez seja só a humanidade tentando sair do coma induzido. Então, é isso, o hospital está lá. Ou, pelo menos, o que sobrou dele. Uma casca oca, cheia de histórias que ninguém conta, de nomes que ninguém escreve, de vozes que ninguém grava. Talvez ainda tenha gente lá dentro. Talvez não. Talvez tenham levado embora os corpos, mas deixado as presenças. E você sabe como é. Quando o esquecimento é profundo o bastante, ele ecoa. E às vezes, tudo que sobra é o som de passos no corredor vazio. E a dúvida se alguém vai, algum dia, parar para ouvir. Mas relaxa, isso não tem nada a ver com você. Até o dia em que tiver. Se você chegou até aqui, parabéns. Atravessou o corredor inteiro sem desmaiar ou fingir que não viu nada. Isso já te coloca acima da média. Agora, se isso te causou algum arrepio, de nojo, raiva ou pura curiosidade mórbida, talvez valha a pena deixar um rastro, um comentário, um clique, um gesto mínimo de que você não é só mais um, olhando pro abismo e dando de ombros. Ou talvez você só queira garantir que o próximo vídeo te encontre, antes que você seja o próximo a sumir sem deixar vestígio. Enfim, faça o que quiser. O algoritmo tá sempre ouvindo, eu também.